Bom dia. Hoje nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal. Eu gosto de falar mais da entrada triunfal. E eu tenho lido nas últimas semanas sobre esses últimos meses de Jesus aqui na Terra, né? E que as coisas que foram acontecendo deliberadamente, porque a gente sabe que Jesus não foi preso, ele não foi morto, ele se entregou. Aquilo era obediência ao plano de Deus, né? Então isso é muito lindo. E isso tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, que é sobre o perdão. Né? Foi uma das lições que Jesus deu, ainda seguindo depois do Sermão da Montanha. Então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração hoje. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa. Obrigado por essa liberdade, por a gente poder sair e entrar na sua casa sem nenhum empecilho. Obrigado porque o Senhor é vivo, o Senhor fala aos nossos corações. Fica conosco agora nesse momento e usa-me, Senhor, que eu possa realmente não falar nada de mim, mas falar o que o Senhor tem para cada coração aqui hoje. Que a mensagem possa resignar conosco e que nós possamos levar para casa um novo propósito de uma vida que está de acordo com o filho do reino, com um filho e uma filha do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então hoje é a famosa pergunta de Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Então, eu coloquei 70 vezes 7. Então, a gente vai ver hoje que o reino de Deus é para aquelas pessoas que querem servir a Deus, que querem ser semelhantes a Cristo. A gente não pode querer andar nesse mundo do jeito que eu quero, fazendo as coisas que eu quero, e querer participar do reino de Deus. Né? Então, está incluídas as emoções, está incluídas as atitudes, as palavras, a minha intimidade com Deus. E aqui a gente vai ver que no capítulo 18, a gente não vai estudar ele todo, mas Jesus abordou alguns temas importantes. Primeiro, de 1 a 4, ele falou sobre a humildade, né? Colocando a criança, quem não receber a criança não pode entrar no reino de Deus, que a gente tem que abençoar a criança. Depois, ele não só criança no termo de criança pequenininha, mas o bebê espiritual também, né? Aquelas pessoas que se convertem, são jovens na fé e precisam de um atendimento, de um carinho especial, né? De um suporte, alimento, dar o leitinho, depois começa a dar a carninha. Depois de 5 a 14 foi sobre a preocupação com os perdidos, né? Ele falou da ovelha perdida e também falou que aquela pessoa que levar uma dessas crianças que ele tinha mencionado antes a pecar ou a sair da fé, essa pessoa é responsável. E isso é muito sério, né? Por isso que as nossas atitudes devem refletir Jesus. Depois, quando a gente chega no de hoje, né, a gente vai ver que Jesus está falando sobre a importância de prestação de contas, foi daí que veio a pergunta de Pedro, da disciplina, do perdão, da reconciliação e restauração. Então, para Deus, gente, já tem uns 6 meses que Deus está falando muito no meu coração sobre perdão. E eu amei quando veio essa lição, ia ser o meu dia de dar. Porque tem tanto versículo na Bíblia que diz que eu tenho que perdoar, assim como Deus me perdoou. Se eu não perdoar, eu não tenho direito de receber o perdão. Então, a gente às vezes não leva a sério. Quantas vezes a gente repete a oração do Pai Nosso? Repetindo. Que nem aquela, como dizia minha avó, aquela reza de ladainha, né? Aquela ladainha que repete que a pessoa nem sabe mais o que está falando. Então, Pedro, quando Jesus estava falando sobre como se reconcilia com os irmãos, na parte de cima do versículo 15, Pedro, achando, depois que a gente assiste o The Chosen, a gente acha, eu já imagino Pedro, né? Então, achando que ele era o bom, né? Que já estava lá, né? Chegou Jesus. Então tá bom, o senhor falou negócio de perdão,
Então eu devo perdoar 7 vezes? Então nós vamos entender aqui. Então ele falou, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7? Então vamos entender um pouquinho. Na cultura judaica, existia, a gente já tem estudado muito ultimamente, né, no Velho Testamento e no Novo, que a cultura judaica era cheia de regras que o povo seguia fielmente. Então uma delas era que até 3 vezes a pessoa devia perdoar alguém que fazia alguma coisa contra ela. Mas se passasse de 3, a gente já não era mais obrigado a cumprir, a perdoar. Então qual foi a resposta de Jesus? Então aqui não é um cálculo matemático, tá? Aqui Jesus não queria que Pedro pegasse as continhas dele e contasse. Jesus queria dizer que era um número grande, nem que você tentasse pegar um papel e começar a marcar, não era para contar, era um número alto para estipular a parábola que ele vai contar a seguir. Devemos perdoar ilimitadamente e continuamente. Na nossa vida de família, de amigos, de igreja, sempre vai existir momentos que a gente precisa perdoar. Quantas igrejas foram divididas por causa de rancor, por causa de, que fulano fez isso comigo, que fulano fez aquilo. Nós somos chamados a perdoar. Se você quer receber o perdão, se você quer refletir Jesus, nós precisamos perdoar, precisamos obedecer, né? Então, vamos ler o que Jesus diz. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazer, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Nós vamos entender um pouquinho o que significa isso. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida. Não deu para ele mais tempo, perdoou a dívida. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Esse rei que Jesus está falando, um dia decidiu acertar contas. Então, naquela dívida desse homem, não tinha acontecido de repente, já estava ali, né? Aí ele resolveu acertar conta. A dívida desse servo era astronômica. Quando Jesus colocou esse número de 10.000 talentos, também era para a magnitude desse valor. Eu comecei a estudar um pouquinho, era 10.000 anos de salário de um trabalhador, porque normalmente era 10 talentos por dia, né? 10.000 talentos representaria todos os impostos da nação de Israel por 13 anos. Então nada que esse homem possuía poderia pagar essa dívida. Nem que ele vivesse 10 vidas, ele poderia pagar essa dívida. Então o que Jesus estava dizendo? Esse senhor tinha uma dívida impagável, totalmente impagável. E esse servo suplica por paciência. Esse servo, eu acho que ele não tinha muita concepção da grandiosidade da dívida, né? Porque paciência, como que ele ia conseguir pagar? Mas o que ele recebeu do Senhor, do rei? Recebeu perdão. Perdão da dívida, gente. Não foi tempo, não foi, tá bom, então vende aquela terra que você tem e me dá um adiantamento. Não. Ele cancelou a dívida daquele servo. Cancelou. E aí o que aconteceu? Esse servo saiu todo feliz, celebrando, né? Chegou na esquina, tinha alguém que devia para ele quase nada, comparando com a dívida dele. Então vamos ler. Por isso o reino... Não, o que aconteceu? Voltou? Então Jesus está ensinando que Deus ajusta contas conosco. Todos nós
vamos ter que nos apresentar diante de Deus e prestar contas. Às vezes, quando eu estava estudando no final da lição hoje, eu quero desafiar, e eu falei, de repente isso é meio sério, a pessoa vai sair dali. Eu falei, gente, nós temos que sair da igreja todo domingo, ou toda vez que a gente entra aqui, desafiados a querer mais, a querer uma vida mais santa, a querer mudar alguma coisa no nosso comportamento. Então, saber que diante de Deus nós vamos ter que prestar contas. Todo mundo quer um Deus bonzinho, né? Que só abençoa, que dá tudo que a gente pede. E Ele é amor. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Né? Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. E o que é a santidade? É parecer com Ele cada dia mais. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus com os próprios esforços. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que falam, eu ainda chego lá, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso para conseguir a bênção de Deus. Quando eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu estou tentando, não precisa tentar. É um presente, é misericórdia, você nunca vai ter, pode tentar o que você quiser, mas nunca vai ser suficiente. É como essa dívida. Tudo que você tem, tudo que você faz, nunca vai ser suficiente. Se você não aceitar a graça de Deus, o amor de Deus, de presente, a gente nunca vai poder alcançar. É Jesus que nos deu esse presente, né? É dele que a gente recebe. Deus é soberano, Ele é santo, a lei é santa e nós somos pecadores. A lei é espiritual, nós somos carnais. A lei é perfeita, nós somos cheios de imperfeições e contradições. Todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias, não é uma vez. É todo dia, muitas vezes por dia, né? Porque Romanos, Paulo diz muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Né? Tem gente que acha que Maria foi santa, né? Já nasceu sem pecado. Não, ela também foi pecadora. Ela também precisava da glória e da graça de Deus. Tanto é que na oração, no cântico de Maria, ela falou, meu coração se exulta no Deus e meu Salvador. Ela também precisava de um Salvador. E o que é que eu mereço por causa do pecado que está dentro de mim? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna em Cristo. Então, às vezes a gente pensa, mas é só no céu. Não, começa aqui. Né? Eu fico pensando, tem gente que não gosta nem de escutar música evangélica, de louvor. Para que você quer ir para o céu, então? É isso que a gente vai fazer lá, a gente vai cantar louvores, vai ficar tão feliz. Não acho que não vou passar o dia inteiro cantando, não, vai ter muita coisa para fazer. Mas é um lugar que vai existir louvor constante. Né? Louvores a Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Né? Então a gente nunca deve se esquecer o quanto nós fomos perdoados. Esse servo virou as costas e esqueceu do que ele tinha sido perdoado. Nós recebemos o nosso perdão através de Jesus. Essa palavra, tetelestai, é uma palavra que diz dívida totalmente quitada. Essa palavra era usada na época de Jesus, quando alguém cumpriu uma pena, estava na cadeia, cumpriu uma pena, o carimbo de tetelestai ia no papel, quando ele saía, cumpriu a pena. Uma dívida grande tinha sido paga, o carimbo de tetelestai ia, quitada, não deve mais nada. Essa foi a palavra que Jesus falou na cruz. Quitado. Ele quitou toda a nossa dívida com Deus. Por isso, é só através dele que nós conseguimos chegar ao coração de Deus. Que nós conseguimos receber a redenção e a salvação. Então, vamos continuar na história, versículo 28 a 30.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, olha só, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, sê paciente comigo e eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Tinha acabado de ser perdoado uma dívida monstruosa, que ele nunca ia conseguir pagar. E alguém que devia a ele uma mixaria, ele jogou na cadeia. A falta de perdão é uma evidência da dureza do coração desse homem. Pensando só nele. Recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que o que devemos conceder aos outros. Muito. A gente precisa desse perdão de Deus diariamente. A falta de perdão é sinal de ingratidão para com Deus. O credor incompassivo não entendeu a magnitude do perdão que ele acabava de receber. Se a gente entendesse o perdão que eu recebo de Deus e o que Ele me oferece para andar com Ele, eu ia estender esse perdão às pessoas à minha volta. Devemos perdoar como somos perdoados. A oração do Pai Nosso fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você está repetindo essa oração uma e outra vez, e você tem alguém que você não perdoou, assim como você não perdoou, Deus não vai te perdoar. Ah, mas Deus não é assim, vingativo. Não, Ele não é vingativo, Ele é justo. Ele é justo. E nós queremos a justiça de Deus para nós e para as pessoas. Quando a gente vê as coisas que andam acontecendo pelo mundo, a maldade, eu quero que a justiça de Deus caia sobre as pessoas. Ah, mas eu não, eu vou na igreja todo domingo. Não. Deus quer que nós mais ainda temos a responsabilidade de ser fiel e de representar Jesus. O credor incompassivo recebeu graça, mas não foi capaz de oferecer misericórdia a quem ele devia. Ele não foi capaz. Agora, a falta de perdão traz consequências. Traz consequências. E traz consequência maior para aquele que não perdoa. Às vezes a pessoa, o moço estava lá na cadeia, que esse servo mandou, mas quem sofreu a consequência foi ele que não perdoou. Vamos ver o que aconteceu. Então, o seu Senhor... então eu não coloquei o versículo aqui, mas eu achei muito interessante. Pessoas que estavam ao lado viram que ele tinha sido perdoado daquela dívida enorme, porque ele provavelmente saiu gritando, celebrando, e viram a reação dele com o outro. Então, o que eles fizeram? Correram e contaram para o rei. Olha, sabe aquele moço que você acabou de perdoar um montão? Estava ali, e não perdoou uma dívida pequenininha. Então, o seu senhor, chamando-se, lhe disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Então seria para sempre, né? Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Perdoar não é opcional. Não existe uma lista de coisas que eu devo perdoar e coisas que não. Isso aí você tem razão. Isso aí não. A gente deve perdoar tudo. O rei ficou indignado pela falta de perdão que aquele servo ofereceu ao seu conservo. Ele ficou irado.
Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Gente, não é uma sugestão, é uma obrigação. Não é uma opção, é uma exigência que a gente perdoe. E às vezes a gente pensa assim: mas a pessoa não sabe o que a pessoa me fez. O perdão faz mais dano para quem não perdoa do que para quem precisa ser perdoado. O que a gente carrega no coração, quando a gente não perdoa, vai definhando. A Bíblia diz que definha os ossos, a amargura, o ressentimento. Mateus 11 diz: e quando estiverdes orando, esse é o outro lado do perdão também que a gente precisa ter consciência. Se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Tem um outro versículo na Bíblia que diz que se eu vou trazer a minha oferta e eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, antes de eu dar a minha oferta, eu tenho que ir lá e acertar contas. Se eu sei que eu magoei alguém, intencional ou sem querer, a minha responsabilidade é de ir pedir perdão. A pessoa vai escolher se vai perdoar ou não. Mas eu, em obediência a Deus, preciso ir e pedir perdão. Perdão não é esquecer automaticamente o que nos foi feito. Só Deus consegue fazer isso. Deus lança o nosso pecado, nossa falta longe, lá no fundo do mar, a distância de leste para oeste. E ele não lembra jamais, a Bíblia fala. Se você chega de novo pedindo perdão, ai Deus, eu fiz de novo. Porque ele não lembra disso não. Deus é assim. Nós não. Nós não temos essa capacidade. Para nós, aquela feridinha fica lá. De vez em quando alguém cutuca e sangra. Mas Deus pode esquecer. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é concordar com o erro. Eu não estou sendo condescendente com a pessoa, com a coisa errada que ela fez. Não é ignorar a justiça. Se existem casos onde foi coisa séria feita contra alguém, tem que ter justiça, né? Mas o coração é que tem que estar leve. Não significa minimizar o pecado. A gente não vai fazer de conta. Às vezes a gente precisa chamar a pessoa, conversar. Mas perdoar é recusar guardar ressentimento. Recusar. Decidir. Liberar a pessoa da dívida em seu coração. Não buscar vingança. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele vai fazer justiça. Gente, às vezes a gente como ser humano, né, a gente tem essas coisinhas, eu fico pensando, nossa, mas vamos falar a verdade, né? Lula, esse não pode ter perdão de jeito nenhum. Deus, pelo amor de Deus, dá uma justiça pesada para ele. Mas e se ele se converter? E se o coração dele for transformado? Tem hora que fala, não, mas eu não quero isso não quero estar no céu com ele, não. Tem pessoas assim, pessoas más, pessoas que fazem maldade, né? A gente precisa saber que a justiça de Deus é perfeita, né? O perdão é um ato de obediência. E é uma libertação para nós, gente. O perdoador é liberto. O perdão quebra as cadeias pesadas que o inimigo quer que a gente carregue. Você já viu aqueles filmes que tem uma bola de ferro pesada numa cadeia no pé do prisioneiro? E ele vai arrastando. Isso é a falta de perdão. Você carrega aquela coisa pesada que te atrapalha de andar, te atrapalha nos relacionamentos, te atrapalha de buscar Deus. Porque isso bloqueia a nossa intimidade com Deus. Deus quer quebrar essa cadeia. É o diabo que nos quer aprisionar. Jesus liberta. Ele traz liberdade. Ups.
O perdão que Jesus disse aqui, 70 vezes 7, é ilimitado. Nós recebemos de Deus perdão ilimitado. A gente não tem uma cota que a gente vence. Nunca nós vamos vencer uma cota. Não merecemos o perdão de Deus, mas precisamos dele. Deliberadamente, desesperadamente, diariamente. Esse é o perdão que nós devemos oferecer. Esse perdão que a gente quer receber de Deus. Os perdoados devem perdoar. E aí é onde eu tenho... Deus tem falado muito ao meu coração ultimamente. Existe, Deus às vezes coloca pessoas na nossa vida que a gente precisa perdoar mais. Uma e outra vez. E todos nós temos isso, né? Mas o que Deus tem falado ao meu coração é exatamente isso. Se Jesus foi capaz de perdoar a todos os que o odiaram, perseguiram, traíram, abandonaram, espancaram, crucificaram, quem sou eu para não perdoar as falhas do meu semelhante? O que uma pessoa pode me fazer que é maior do que o que Jesus passou? Quem sou eu para não perdoar, para não estender o perdão? E eu queria deixar hoje essa pergunta. Você tem dificuldade em perdoar? Você está carregando uma mágoa, um ressentimento contra alguém? Às vezes, as ofensas são sérias, né? Existem pessoas que foram abusadas por familiares ou por pais, ou um pai que abandonou, um marido que traiu. A Bíblia não fala do tamanho do pecado ou da infração contra a gente, que a gente precisa perdoar. A Bíblia fala que nós precisamos perdoar. O mal de não querermos perdoar é uma artimanha de Satanás. Isso divide a igreja, as famílias, dá amargura ao coração. Satanás nos quer presos, amargurados, infelizes e em desarmonia com aquelas pessoas à nossa volta. Depois dessa lição de hoje, com esse poderoso ensino de Jesus, quem eu vou ouvir? A voz do diabo que me diz: você tem razão. Foi muito duro o que essa pessoa te fez. Ou essa pessoa não te incluiu, ou te deixou de lado, ou te falou com rispidez. Você vai escutar essa voz ou a voz de Jesus que diz: eu te perdoei, estende esse perdão, independente da falta, independente do que essa pessoa te fez, estende esse perdão. Satanás quer te enganar. Jesus falou que ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer te enganar, ele quer roubar a sua paz, destruir seus relacionamentos e matar a sua intimidade com Deus. Esse é o objetivo dele. Para nós, os cristãos, a gente não pode ignorar a presença de Satanás nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, hoje eu te desafio. Examina o seu coração. Existe alguém que você ainda não perdoou? Alguém que você precisa pedir perdão? Sabe? Pensa nisso essa semana. Se você quer o perdão de Deus, você precisa perdoar. Não é uma opção. Lembre-se da cruz. O perdão começa quando nós olhamos para o que Jesus Cristo fez por nós. Lembre dele. Lembre desse sacrifício. Lembra que lá na cruz, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou a cada uma daquelas pessoas que fizeram tudo isso com ele. Decida perdoar. Perdão é uma decisão. Ah, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir. Tem uma frasezinha:
Então, vai fazendo de conta até virar, até aquilo fazer parte. Sabe? Não deixa de pedir a Deus que te ajude até você conseguir se libertar. A gente tem tantas histórias na Bíblia de perdão. José do Egito com os irmãos, mais do que aqueles irmãos fizeram com ele. E ele perdoou. Não só perdoou, mas como percebeu que aquilo tudo era o plano de Deus para colocar onde ele estava. Pratique continuamente 70 vezes 7. Não conte. Não conte. Será quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes? Se é a mesma pessoa, uma e outra vez, perdoa. Vai fazer mais bem a você do que a pessoa te promete. Muito mais. O perdão é uma escolha diária, um ato deliberado de vontade que liberta você e honra a Deus. Ele não é opcional para o cristão, mas essencial para a vida no reino de Deus. E aqui tem alguns versículos que a gente esteve estudando aqui nas terça-feira de manhã, no estudo de mulheres, de janeiro até essa semana, nós estudamos o livro de Efésios. E eu te desafio a ler o livro de Efésios. Lê um capítulo por dia. É muito poderoso a mensagem de Paulo ali naquele capítulo. Só no capítulo 4, olha quantos versículos tem. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Despojai-vos crescer em Cristo. Despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós somos nova criatura em Jesus. As coisas antigas passaram. É tudo novo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada vez que a gente ira, que a gente fica com raiva, que a gente não perdoa, a gente está dando lugar ao diabo no nosso coração. Longe de vós, esse é muito importante, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando como Deus nos perdoou. Hoje eu dei para cada um de vocês esse cartãozinho e eu queria que você guardasse ele na sua carteira. Cada vez que você se sentir afrontado por alguém, ou acusado, ou magoado, pega esse cartãozinho. E primeiro, lembra que você é perdoado. Eu não fui perdoado, eu sou perdoado todos os dias. Eu sou perdoado. Sede uns para com os outros benignos, compassivos. E aí, perdoe. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Guarda isso. E não se esqueça que aquele que perdoa é abençoado, é livre, é leve. Que Deus fale no seu coração. Se você precisa quebrar a cadeia de algum rancor, de alguma amargura contra alguém, ou se você precisa ir de encontro a alguém e pedir perdão, peça a Deus que te revele. A Bíblia diz no Salmo 139 que a gente pode orar: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É Ele que vai te guiar, aquela pessoa que você precisa estender o perdão ou pedir perdão. Que Deus te abençoe. Amém.